E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui galera eu venho trazer um velho conhecido aqui do canal. É claro que a gente tá falando de um dos melhores módulos aí que você vai ter, tanto pra performance quanto aí também pra você estar economizando bateria no seu dispositivo. E é claro que a gente tá falando do bom e velho LSpeed Sigrid na sua versão 1.7, que foi deixado de atualizar desde aí de 2019, mas ainda assim galera, ele se mantém num topo, ou pelo menos ali perto do topo, para vários celulares aí que você queira aumentar o desempenho, principalmente aí dentro dos seus jogos e tarefas básicas, como aí também para aquela pessoa que quer mais economizar bateria. Como aqui eu tenho meu Moto G200, eu prefiro economizar um pouquinho mais de bateria quando eu não tô jogando, então galera, eu seto ele todo para o profile de bateria. Esse vídeo é patrocinado pela NordVPN, a única VPN do mundo que vai te dar uma velocidade e segurança diretamente para o seu smartphone. A NordVPN é a única que conta com mais de 5.200 servidores ao redor do mundo para você se conectar com uma facilidade incrível, fora também que se utilizar aí VPNs, principalmente em viagens ou então em Wi-Fi públicos, vai ser muito melhor para o seu celular, principalmente porque ele vai mascarar o IP original da sua rede, e com isso te proporcionando muito mais segurança. Fora também, os seus downloads vão ser muito mais seguros, mais rápidos e muito mais eficientes com a NordVPN. Clica aqui no link da descrição para você garantir 53% de desconto na sua primeira compra com a NordVPN. Infelizmente, ele não tem mais o suporte oficial aí do desenvolvedor dele, né, que é o Paget 96 ou Paget 96, se você quiser chamar assim também. Mas basicamente, galera, esse LSpeed ainda tem muita pano na manga, né, pra queimar. Como vocês podem ver, eu vou estar utilizando o combo dele, né, tanto aqui do nosso Brutal BIOS Box, quanto, é claro, o nosso aplicativo do LSpeed. E basicamente, galera, todo esse combo pesa aí cerca de 11 MB aí pra você estar utilizando. E é claro, como esse aqui é o módulo do Magisk, você vai precisar aqui do Magisk para você estar instalando. Como esse módulo aqui é um pouco antigo para o seu celular, você não vai ter que se preocupar com versões aí do Magisk, só basta você rodar ele aí acima da versão 20.0 que já vai ser executado tranquilamente. Então é só você vir aqui novamente na sua aba dos seus módulos, vir aqui até o instale a partir do armazenamento, e o primeiro módulo que a gente vai selecionar seria aqui o nosso Brutal BIOS Box. Você só tem que procurar esses arquivos aí diretamente dentro da memória que você instalou eles, então no meu caso aqui ele está dentro da memória interna. E aqui, galera, estamos com o nosso Brutal BIOS Box. Esse daqui também é bom para aquelas pessoas que não têm botões de volume, né? Porque como vocês podem ver, é só você simplesmente sair clicando e instalando. Depois que você instalou aqui o Brutal BIOS Box, é só você vir aqui novamente em instale a partir do armazenamento. Seleciona agora o seu LSpeed mais uma vez. E aí, galera, ele vai começar a fazer a instalação. E aí sim, depois que a nossa instalação for concluída, é só a gente apertar em reinicializar e aguardar o nosso dispositivo reiniciar. E aí sim, temos aqui o nosso dispositivo completamente reiniciado, é só a gente voltar aqui até o nosso Magisk e checar aqui se o nosso módulo foi instalado com sucesso. Como vocês podem ver, nosso módulo aqui, né, tanto o Brutal quanto o LSpeed já foram instalados. E aí, galera, depois que você já viu tudo essas configurações, é só você vir aqui e abrir o seu aplicativo do LSpeed, que vai estar aqui embaixo. É claro que ele também vai precisar do acesso ao root, então, né, só a gente vir aqui e dar a permissão. E aqui, galera, a gente já vai ter algumas configurações. Se você não quiser ficar mexendo toda hora nisso daqui, é só você simplesmente setar aqui algum modo de performance, por exemplo, ou então um modo de balanceado, modo bateria, um modo usuário, ou então um modo default. E aí, galera, você pode largar o LSpeed ali rodando em segundo plano, que você não vai ter nenhum outro problema, os seus jogos já vão estar lisinhos. Mas é claro que a gente também vai ter aí a parte das configurações, que aí sim, galera, você vai poder fazer ainda mais configurações no seu dispositivo. No caso, eu vou estar utilizando aqui mesmo o meu Redmi Note 7, né, porque ele foi recém-instalado, então a gente não vai ter tantas configurações aí pra gente fazer. É só a gente vir aqui no seu modo de customização, e aqui, galera, a gente ainda vai ter várias outras customizações para você fazer. Como aqui o seu modo de bateria, que a gente vai ter aqui as melhorias de bateria ativas, mesmo se você tiver com o modo de performance. Vamos ter aqui também as configurações de 12, onde a gente vai poder estar ativando o 12 Optimization, ou então o modo de 12 agressivo, né, para ele ficar rodando toda vez que o celular apagar a sua tela, ele simplesmente vai fechar serviços, rastreadores e outras coisas aí que rodam em segundo plano dentro do seu celular, para simplesmente deixar a sua bateria bem delicinha, né? Inclusive dá para você também desativar ela enquanto está carregando, e é claro também desativar o Motion Detection, que é bem utilizado em aplicativos como Pokémon GO e o seu aplicativo de GPS, para saber que você está caminhando e tudo mais. Dá para você desativar esse Motion Sensor diretamente por aqui. Além disso, vamos ter aqui o nosso modo de CPU Tuner, onde dá para você aplicar aqui configurações tanto
tanto para o seu Governor, quanto aqui também para o seu CPU Optimizer, e é claro também o Execution Interval, né, que ele vai reaplicar esses profiles tanto de modo performance, quanto aí qualquer outro modo que você quiser, mas é claro, galera, dá para você aumentar tanto para até 24 horas, quanto aqui também para 3 minutos. E eu altamente recomendo você ficar reforçando essa configuração, porque tem muitos kernéis aí em vários celulares diferentes que vão reaplicar o padrão, né, do seu kernel, mesmo depois desses minutos, ok? Então, se você quiser ir mais performance, recomendo você deixar aqui em 3 minutos para ele ficar reaplicando todo momento. Claro que além disso, a gente também vai ter aqui as configurações de GPU para você estar aplicando, como por exemplo aqui o nosso GPU Optimizer, que dá para você colocar aqui no seu modo de performance, modo aqui balanceado, Power Saving ou então modo desativado, e é claro também várias configurações aí graficamente falando, né, como aqui o nosso Render OpenGL ES utilizando a nossa GPU, utilizar aqui o nosso OpenGL Skia, Optimize Buffers e o Force GPU Rendering, além, é claro, também do Force 4x MSAA. Eu recomendo você ativar todas essas configurações sem ser aqui a última do Force 4x MSAA, porque vários jogos aí não se dão muito bem com essa configuração e ainda mais vai estar forçando demais o seu celular, então se você tiver um celular um pouquinho mais fraquinho, eu não recomendo você fazer isso. Também vamos ter aqui configurações para sua internet, né? Ele vai ligar aqui algumas configurações, tanto de chamadas, quanto aqui também de NSTCP e Net Speed Plus, mas também aqui a gente vai ter a configuração para o DNS, que dá para você aplicar o DNS do Cloudflare, que é um dos mais rápidos aqui, para a gente melhorar a nossa capacidade de internet, e aqui também vai ter alguns Net Buffers, né, para você estar aumentando o tamanho do buffer de sinal do seu celular. Vamos ter aqui também configurações para o seu I/O, como vocês podem ver. Eu recomendo você deixar nessa configuração padrão, sem estar ativando o Extended Queue, que eu percebi aí uma lentidão maior de I/O dentro do nosso smartphone. A gente também vai ter aqui configurações de gerenciamento de RAM, né? Como vocês podem ver, dá pra gente aplicar coisas como o Low RAM Flag, para você aí que tem um dispositivo um pouquinho mais fraquinho, está economizando RAM, principalmente aí para aquelas aplicações que você gosta de fazer multitasking, trocar aí de um aplicativo, de algum jogo, diretamente pro WhatsApp ou coisa do tipo, dá pra você ativar essa Low RAM Flag. Além, é claro, também desabilitar as limitações de multitasking, né? Para você ficar com vários aplicativos abertos em segundo plano, dá pra você ativar essa configuração e também dá pra você desativar. É claro, se você quiser jogar aí com vários aplicativos em segundo plano, que eu não recomendo, dá pra você ativar essa configuração, que aí o seu jogo não vai fechar o seu aplicativo em segundo plano. Mas, né, eu não recomendo você fazer isso, principalmente porque a RAM é bem crucial. Também vamos ter aqui um OEM Killer, para toda vez que seu celular ficar sem memória, ele vai matar qualquer outro aplicativo que não esteja em primeiro plano dentro do seu celular. E também aqui as configurações tanto de memória virtual, que dá para você colocar aqui no seu modo de performance, e aqui também o tamanho de swap, quer dizer, o tamanho não, né, a tendência de swap, que ele vai ficar aí trocando as informações. Você pode colocar em até 100%, que não tem muitos problemas aqui para a maioria dos celulares, sem ser aqueles com eMMC. Além disso, vamos ter aqui configurações de entropia, que eu recomendo você deixar aqui no modo Enlarger padrão. O FSStream, infelizmente, nunca foi continuado, e aqui nas MISC Configurations a gente vai ter uma configuração bem interessante, que é a configuração do CLinux. Como vocês podem ver, galera, o nosso LSpeed desativa o CLinux. Isso daqui é um importante seletor aí, principalmente para alguns celulares que só rodam com o CLinux ativado. Então eu recomendo, galera, que você cheque aí se o seu CLinux foi desativado aqui com o seu LSpeed. Provavelmente ele vai ser completamente desativado, né, quando você tiver aí instalado o seu LSpeed, e se atentem bastante, porque isso daí pode prejudicar o seu safety net. Como vocês podem ver, quando o meu CLinux está lá ativado, ele está dando aqui o pass, mas quando a gente vem aqui e desativa o CLinux por completo, se a gente refazer o teste aqui do nosso safety net, como vocês devem saber, ou devem imaginar, ele vai simplesmente falhar. Então, para esses dispositivos que estão enfrentando aí problemas com o safety net, é só você vir aqui e ativar o CLinux. E por último, mas não menos importante, depois que você fizer as suas configurações personalizadas, ou então setar aí algum modo específico, você pode clicar aqui nesse L gigante, e aí, galera, assim que ele fizer essa otimização, ele vai fazer aqui uma liberação tanto de RAM aí para os seus jogos, e é claro, também vai fazer um FSStream dentro das suas partições, e com isso deixando seu celular bastante rápido e bem otimizado aí para você estar utilizando. E aí sim, galera, depois que a gente terminar aqui de fazer as otimizações dentro do nosso celular, você já pode testar ele em jogos, ou então aí no seu teste de benchmark opcional. No caso, eu resolvi aí fazer alguns testes
testes tanto em jogos quanto aqui também nos nossos testes de benchmark. E o Redmi Note 7, que é um dos celulares mais fraquinhos, eu vi aqui praticamente zero melhoras, né? A gente podem ver aqui, né, que o teste com o nosso LSpeed ativo e aqui o nosso configuração padrão, né? Como vocês podem ver, a configuração padrão sem nenhum mod tava com muito mais pontuação e principalmente um destaque bastante para a nossa CPU, que fez bastante pontuação. E a mesma coisa acontece aqui com o nosso CPU throttling, né? Que na nossa configuração stock tava acontecendo aí uma performance até maior, e aí quando a gente ativou o nosso LSpeed, como vocês devem imaginar, a nossa pontuação caiu um pouquinho. Isso aqui, galera, se deve bastante por questões do kernel. Então, dependendo bastante do kernel que você tem instalado dentro do seu celular, o LSpeed pode funcionar muito bem, pode funcionar muito mal. Como vocês puderam ver, no resultado aqui do nosso Redmi Note 7 com a nossa Nusantara, não foi muito bom. Mas aqui, se você tem um celular não tão customizável na parte do kernel, como o Moto G200, né, que não tem um kernel assim muito bom, aí sim ele vai se desempenhar até que bem melhor do que a ROM stock. Se a gente vier aqui dentro do nosso 3D Mark, como vocês vão poder ver, galera, pelos nossos resultados, a gente vai ter aqui algumas pontuaçõezinhas que eu fiz. Partindo aqui para o nosso Wildlife padrão, como vocês podem ver, no nosso primeiro teste ele fazia aí cerca de 5.969 pontos, totalmente aí sendo a pontuação estoque, sem nenhum tipo de módulo ou coisa do tipo instalado. Depois, galera, eu resolvi refazer esse teste, né, depois de alguns dias, né, desde o 24 até o 30, e aí a pontuação até tinha caído um pouco mais, né, caiu ele para casa dos 5.300, e aí a gente pôde ver uma instabilidade no nosso FPS, saindo aí de 17 para 47 FPS, dependendo da parte que você estava. E aí, quando a gente instalou o nosso LSpeed no nosso modo performance, com essas configurações personalizadas, como vocês podem ver, aí sim a nossa performance aumentou bastante, né, fazendo aí cerca de 6.306 pontos, com aqui 98% dos dispositivos Moto G200 ultrapassados, ok? E aí sim, devolveu a nossa performance, otimizando aqui as nossas mínimas de 17, subiram aí diretamente para 27, e aí a nosso frame rate máximo aumentou em pelo menos 1 FPS. O mesmo resultado a gente pode ver aí em diversos jogos, como aqui eu joguei o meu Citra com aqui os meus Pokémonzinhos, todos na resolução 4x, todos rodando aí também perfeitamente em 30 FPS, que é o máximo aqui de limite que o nosso Pokémon pega. A gente também teve aqui o nosso Apex Legends pra gente testar, que também tava pegando 60 FPS com todas as qualidades no Ultra, e aqui, é claro, o nosso querido EGNS, que é o emulador de Nintendo Switch, onde a gente pode ver a performance melhorar bastante no nosso dispositivo. Testando aqui o nosso Super Mario Odyssey, o nosso Pokémon Sword e o nosso Legend of Zelda, que são jogos extremamente pesados pra gente rodar no nosso smartphone. A gente conseguiu a 60 FPS de boaça dentro do nosso Super Mario Odyssey, Pokémon Sword fazendo aí cerca dos 30 FPS, e o nosso Zeldinha também aí para casa dos 27 a 30 FPS, onde a gente viu o maior salto aqui no nosso Moto G200. Também pudemos ver saltos de desempenho utilizando o EGNS dentro do nosso Poco X3 Pro. Como vocês podem ver, galera, eu testei aqui alguns joguinhos também bem interessantes, como aqui também o nosso próprio Super Mario Odyssey, que antes ele pegava ali por volta dos nossos 30 a 44 FPS. Agora, galera, a nossa média subiu bastante dentro do nosso Super Mario Odyssey, onde ele pega 40 a 50 FPS, variando bastante ainda, mas pelo menos já é uma performance um pouquinho melhor. Mas aí o maior salto foi dentro do nosso Antutu, como vocês podem ver, antes ele fazia cerca de 519 mil pontos, com aqui a nossa CPU batendo na casa de 137, GPU fazendo 132, memória 110 e a nosso X 139. E aí quando a gente passou a utilizar o nosso LSpeed no nosso modo performance, aí sim, galera, as coisas otimizaram um pouquinho mais, né, saindo de 519 diretamente para 566, com a nossa CPU batendo aí o score de 138 mil pontos, a nossa GPU subindo consideravelmente de 132 para 201 mil pontos, e a nossa memória caindo um pouquinho, né, de 106 mil pontos, e aqui é o nosso X 120 mil pontos. No geral, galera, o LSpeed é um excelente módulo para você utilizar até nos dias de hoje. Você vai conseguir uma excelente performance com o seu modo de performance e, é claro, também um excelente backup de bateria se você colocar aqui no seu modo de Power Saving. Simplesmente, galera, o seu celular vai ficar muito melhor e muito mais fluido, muito mais rápido e tudo muito aqui dentro do seu LSpeed, porque eu altamente recomendo você instalar esse módulo. Mesmo aqui em 2022, ainda continua sendo um dos principais módulos para você utilizar, seja em celulares mais recentes ou seja até mesmo em celulares mais antigos. Tudo vai depender bastante do kernel que você tem aí no seu celular. Para alguns, o LSpeed nem vai fazer tanta diferença assim, mas pelo menos, galera, a gente vai poder ver bastante performance aí dele em vários celulares diferentes. Enfim, galera, esse daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.